Fala pessoal, voltamos com mais uma aula, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu julgo ser bastante importante. Hoje nós vamos falar sobre a ética cristã bem regrada, ela gera maturidade. Olha que interessante. Só que para você ter a oportunidade de acompanhar essa série de forma muito organizada, eu quero te aconselhar a você assistir a aula 1 e a aula 2 e a aula 3 hoje. Promete, tá? Vamos chamar a vinheta para a gente dar continuidade à aula de hoje. Como eu disse, né? Hoje o nosso assunto é falar sobre a ética cristã bem regrada, ela gera maturidade. Por que a ética cristã bem regrada ela gera maturidade? Primeiro de tudo, a minha ideia aqui é, de forma muito clara, explicar para você primeiro o que é ética cristã, tá? Eu já trabalhei essa ideia do que significa a ética cristã na aula de número 1, que a aula de número 1 vai falar sobre a etimologia das duas palavras que nós estamos trabalhando, dessa série, que nós estamos trabalhando sobre a ética cristã, né, e a maturidade. E lá eu explico para vocês de forma muito clara o que significa o sentido etimológico de cada palavra, tanto de ética cristã como também de maturidade. Então, basicamente, ética cristã fala de conduta, né? Ética cristã fala de bons costumes, fala maneira de vida, né? Só que a ética, como diz depois a próxima palavra cristã, já está falando, né? Precisa ter uma base para que ela se possa produzir ética cristã. Se não me engano, eu falei sobre isso, né? Na área médica, nós temos a ética também, como também na advocacia e muitas outras áreas do conhecimento. Você vai encontrar a ética não só abrangendo o conceito cristão, mas também em outras áreas. Por exemplo, tem uma ética dentro da área médica que um médico ele não pode falar mal de outro médico, né? Então isso base, baseia em uma ética estabelecida dentro do conceito médico e todo médico ele não pode ir contra aquilo que foi estabelecido como ética para eles, né? Então na ética cristã o que estabelece a forma ou a maneira, a conduta de vida que nós temos que viver é com base na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o princípio para que eu possa viver a ética cristã, né? Quando nós estávamos lá fora, quando a gente veio para um conceito de igreja local, um conceito de ampliedade religiosa, a gente precisa entender uma coisa, nós precisamos nos deparar com éticas, né? Éticas que são estabelecidas e se você cuidar dessa ética, como diz o tema da nossa aula de hoje, quando ela é bem regrada, o que vai gerar automaticamente? Vai gerar maturidade, né? Então, uma ética bem regrada, ela vai gerar maturidade em nossas vidas, né? O que que, o que que significa maturidade, né? Eu costumo dizer que maturidade é você nascer, tá? Você nascer e você crescer. Olha que interessante, porque tem gente que nasce, mas não cresce. O que Jesus falou para Nicodemos? Aquele que nascer de novo verá o reino de Deus. Então, ou seja, o princípio do conceito da soteriologia, ou seja, da salvação, é falar de um poder que vai transformar nossa vida, que nós já entramos na soteriologia, que fala sobre regeneração. Então, ou seja, eu nasço de novo, né? Só que eu nascer de novo, eu ser regenerado, eu preciso entender, para que eu possa chegar ao amplo conhecimento da maturidade, eu preciso nascer e também preciso crescer. Isso aí. Então, não tem como a gente viver uma vida de nascimento se não tem a humildade de entender que eu preciso crescer. Tem um texto conhecido que eu gosto muito dele e eu já me deparei com diversas pessoas que não conseguem compreender isso com toda a educação do mundo, não conseguem entender o sentido do que ele está querendo dizer esse texto. E se encontra no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 6, no verso de número 1. Se você puder acompanhar comigo, seria super importante, porque, como eu disse, né, a nossa aula de hoje ela tem esse fundamento, mostrar para você que a ética cristã, quando ela é bem regrada, ela gera em você maturidade. Só que maturidade, como eu disse, é você nascer
e você crescer. Então, um exemplo básico, quando você pega uma fruta, eu te dou uma comparação de uma manga. A manga, você planta, ela nasce. Quando ela nasce, ela tem o objetivo de crescer. Quando ela cresce, ela chega no âmbito de nós podermos comer. E que âmbito é esse? É quando ela amadurece, né? Claro que tem gente que gosta de comer manga verde, como eu, né? Que é com sal, então, excepcional. Mas na base clara e de uma forma muito lógica, a manga ela é só está boa quando ela está madura, né? Então, o cristão, quando se fala do âmbito de ser humano, ele só chega a uma plena maturidade quando ele nasce e ele cresce, né? Olha o que diz Hebreus capítulo 6, verso 1. Diz assim, ó: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Olha lá. O que me parece é que ele está dizendo que nós temos que deixar os princípios elementares de Cristo. Não é isso que está dizendo? Ele continua. E avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se Deus o permitir. Perceba que o autor de Hebreus ele vai dar a referência em dizer para a gente que a gente precisa deixar os princípios elementares. Então, no grego, princípios elementares está falando de. Ah, deixa eu te dar um exemplo mais claro. Por exemplo, quando a criança ela entra na educação ou ela entra na escola, quais são os primeiros princípios básicos que ela aprende? O A, E, I, O, U, não é isso? Logo após vem o ABC, né? Logo após vem aquela base, né? Que na maioria das escolas hoje nós chamamos as escolas tradicionais, ela vai ensinar o quê, né? A K, Q, Ki e aí sucessivamente, né? Então, esses são os princípios elementares da educação. E quais são os princípios elementares de Cristo, né? Os princípios elementares de Cristo, como ele diz, né? A fé, o batismo, né? Então, ou seja, uma vez que eu nasci, eu preciso entender que eu já passei por esse processo de entender o que é fé, de entender o que é o batismo, de entender o que é o juízo final, porque eu sei o que é o bom e o mal. E ele está dizendo, vocês precisam deixar. Deixar aqui não é no sentido de você esquecer, de você não voltar a mais estudar esses conceitos. Não, ele está dizendo, vocês precisam crescer, vocês precisam avançar, vocês precisam crescer em maturidade. Ou seja, o cristão, ele nasce, mas ele também cresce. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, vocês precisam, o texto interessante, deixemos os ensinos a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade. Então, maturidade fala disso, nascer e crescer, como eu disse em alguns momentos. Algo interessante, maturidade ele não depende da idade, porque há indivíduos com 60 anos de idade agindo como se tivesse 30, e eu vou ser muito mais firme no que eu vou falar. Tem pessoas de 60 anos com atitudes e agindo de forma de pessoas que têm 20 anos, né? Então, maturidade não depende de idade. Não, sou maduro porque eu tenho uma certa idade já, algumas experiências, né? Quando você vê o povo que saiu do Egito, o povo que saiu do Egito e passou pelo processo do deserto, eles tiveram experiência, eles viram a Deus jorrar água através da rocha, eles viram o maná descendo, eles viram Deus trabalhando de forma sobrenatural. Mas a pergunta é, quantos entraram na Terra Prometida, né? Então, ou seja, as experiências, elas só são geradas maturidade quando eu entendo e compreendo na prática o que é essas experiências que eu estou vivendo. Então, automaticamente eu vou ter maturidade, né? Então, maturidade não depende de idade, né? Existem pessoas com 60 anos e agindo como se tivesse 30 anos. Outra coisa interessante é que a maturidade é você ser adulto o suficiente para fazer o que tem que ser feito, né? Ah, quando nós entramos no conceito de ética cristã, voltando de novo à ideia de ética cristã, eu preciso entender que existem coisas que eu preciso fazer que não depende do que eu gosto, do que eu deixo de gostar. Então, ou seja, tem coisas que você vai fazer gostando ou não gostando, sabe?
Lá atrás você tinha uma conduta, né. Então quando você entra na ética cristã do evangelho, a ética cristã ela vai te mostrar coisas que você tem que fazer, que muitas das vezes você vai dizer assim: "Ó, eu não vou fazer porque eu não gosto de fazer isso". Então e aí? Ou você faz ou você desobedece à ética de Deus, né. Então, você fazendo ou não, você precisa entender e compreender que a maturidade é você ser adulto o suficiente para fazer o que você tem que ser feito independente de qualquer coisa. Ah, Algo interessante é que, na maioria das vezes, quando é dado hoje em dia para algumas pessoas fazerem algumas coisas dentro das igrejas locais, o que que acontece? As pessoas elas dizem: "Ah, não vou fazer porque eu não gosto de fazer isso". Só que quando você é maduro o suficiente, você precisa compreender uma coisa: alguém maduro o suficiente, ele entende que ele tem que fazer o que tem que ser feito. E principalmente quando está debaixo do reino de Deus. A amplidade do reino de Deus me dá a garantia de eu ser maduro o suficiente para fazer o que tem que ser feito. Outra coisa interessante, maturidade é você ser adulto o suficiente para fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque quem faz o que quer é criança, né? Gente, quem faz o que quer é criança. O maduro, ele não faz somente o que ele quer. O maduro ele tem que fazer coisas independente de qualquer coisa. Por exemplo, eu comecei essa série aqui, né, sobre maturidade e ética cristã. E aí? Eu preciso ser maduro o suficiente que se eu comecei, eu preciso terminar. Tem dia que não vou ter vontade de gravar vídeos aqui para vocês. Não vai ter vontade de preparar a aula para vocês, né. Só que eu vou ter que ter a humildade de entender que eu preciso ser adulto o suficiente, querendo ou não querendo, e eu tenho que fazer. Porque quem faz o que quer, a gente precisa entender que é criança. Então, criança fala de alguém imaturo, só que alguém adulto, no conceito de maturidade, é aquele que faz o que tem que ser feito. Outra coisa, criança prefere coisas passageiras, aquilo que fala de da hora, do que coisas boas que tem que esperar. Por exemplo, eu tenho minha filha tem 5 anos de idade. Se eu chegar para minha filha e falar assim: "Filha, amanhã, domingo", hoje eu estou gravando essa aula no sábado, e aí vocês talvez vão ver ela na terça-feira, provavelmente. E se eu disser para minha filha: "Minha filha, amanhã nós vamos para o zoológico". Só que em dezembro a gente vai para Disney. Se eu disser para ela: "Olha, o que você prefere? Você prefere ir amanhã para o zoológico ou você prefere ir domingo, ou melhor, você ir em dezembro para Disney?". Se eu fizer essa pergunta para minha filha, a 99% ela vai dizer: "Amanhã eu quero ir para o zoológico". Ela não vai ter maturidade suficiente para esperar chegar dezembro para que ela possa ir para Disney. Então, a criança, ela sempre vai precisar, ela vai escolher, ela vai determinar coisas que são passageiras, sabe? Aquilo que fala da hora, do momento, do que você esperar coisas muito boas que vai ter que fazer você passar por processos para esperar aquilo que você tem para acontecer. Então, o cristão maduro, ele não escolhe coisas passageiras. O cristão maduro, ele busca esperar e suportar essa ideia de que não é no meu momento, não é na minha hora, mas é no momento onde Deus estabeleceu para acontecer, né? Outra coisa interessante, todo maduro ele entende que o reino de Deus diante disso, né? Ele não troca o que é eterno por coisas passageiras. Vou repetir, que eu li de forma muito rápida e acabei não respeitando as vírgulas e o ponto e vírgula. Todo maduro, ele entende o reino de Deus, pessoal. Isso mesmo. Toda pessoa madura, toda pessoa que tem uma ética cristã, e essa ética cristã foi bem gerada nele, e ele tem maturidade, ele entende o reino de Deus. Então, ou seja, diante disso, ele não troca o que é eterno por coisas passageiras, ele não faz como uma criança que troca coisas passageiras por algo que é eterno, né. Então, isso é bem interessante. Quem é maduro pelo grau de comparativo, ele não entra em certas discussões. Tem coisas, em muitos momentos na vida que você vai se encontrar, que você não pode entrar em certas discussões. Existem discussões que é para você entrar, que muitas das vezes você vai precisar sair nos olhos das pessoas de forma errada,
e ficar calado para mostrar, não para aquela pessoa, mas para você mesmo que você é maduro, e que você vai se deparar com certas situações que as pessoas vão dizer: "Tá vendo? Eu falei, eu tô certo, e ele só não falou, não deu continuidade no que deveria se falar, porque ele sabe que tá errado". Sabe, e não é. A pessoa madura, ele não tenta colocar na cabeça das pessoas o que é certo de forma muito, como é que eu posso dizer? De forma muito autoritária, sabe? Alguém maduro, ele entende o processo da vida. Tem gente que hoje não aprende, mas amanhã ele vai aprender, sabe? Então você não precisa, alguém que é maduro não precisa entrar em graus comparativos, sabe? Ele não precisa entrar em certas discussões. É melhor você ser considerado como alguém que está errado e colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz, sabendo que você está certo, do que você entrar em certas discussões que daqui a pouco você vai mostrar que para você mesmo que você é uma criança em vez de ser uma pessoa madura. Então, maturidade, ou seja, quem é maduro, pelo grau comparativo, ele não entra em certas discussões. Interessante essa escritora, falando sobre o conceito de maturidade, a Maury, ela fala algo muito interessante, porque ela disse assim, ó, na juventude nós aprendemos, na juventude nós aprendemos, só que na maturidade nós compreendemos. Na juventude você é ensinado, na juventude você aprende. Só que quando você chega num grau de maturidade, você começa a compreender as coisas. Sabe aquela coisa que a sua mãe falava assim, ó, não faça isso. Isso foi na juventude. Hoje você começou a compreender e diz assim, agora eu entendo o porquê que a minha mãe falou aquilo. Esse é o grau de maturidade que vai chegando na sua vida e você vai compreendendo as coisas de forma muito mais certa, de forma muito mais pontual e debaixo de uma pessoa que tem maturidade. Outro autor que eu trouxe para vocês para a gente finalizar essa aula de hoje, a aula de número 3, e darmos continuidade na aula de número 4, é quando esse autor ele fala sobre ética cristã, ou seja, melhor, maturidade cristã. Ele diz o seguinte, ó, Bill Goltans, ele diz assim, a maturidade cristã ela consiste em fazer o que é certo mesmo quando ninguém mais está olhando. Se você faz só porque as pessoas estão olhando, automaticamente você não é uma pessoa madura. Porque a maturidade cristã ela consiste em você fazer o que é certo mesmo quando ninguém mais está olhando. Vinícius Prates diz o seguinte: os obstáculos são construtores de nosso amadurecimento. Tudo que você está passando, todos os obstáculos, todas as crises, todas as dificuldades, se você olhar no conceito de que eles estão construindo em você uma maturidade, você vai perceber que a vida será muito mais ampla e muito mais plena do que você imagina. Então, essa aula de hoje, nós vamos ficar por aqui. Vamos nos reencontrar na aula de número 4, onde nós vamos falar de um assunto que eu julgo ser bastante importante, tá? Então, volto a dizer, se inscreva no meu canal, curta essa aula, deixa o like aí, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, se Deus quiser. Até a próxima.